C-Software, gestão inteligente. CS Imagem, soluções. Bem, boa tarde a todos. É um prazer para mim estar aqui hoje, tanto como coordenador do módulo, em conjunto com o Pablo, com o Arthur, quanto como palestrante desse evento que, bem, como vocês sabem, é o maior da América Latina, quarto maior evento do mundo. E obrigado a vocês pela presença, então, aqui hoje, para falarmos um pouco sobre um tema que tem sido cada vez mais comum e está na ordem do dia para os radiologistas. Para quem foi nos últimos congressos americanos, o RSNA, vocês viram que o tema-chave do RSNA em 2018 e em 2017 foi inteligência artificial, e eu imagino que o mesmo vai acontecer nesse ano. Então, a minha intenção aqui nos próximos 20 minutos é mostrar para vocês oportunidades e desafios que nós, radiologistas com interesse em tórax, temos utilizando a inteligência artificial. Vocês vão ver que a primeira metade da aula eu vou falar muito de inteligência artificial e na segunda metade da aula, que eu acho até mais importante, como que nós, médicos radiologistas, devemos nos preparar para um mundo com a inteligência artificial. Em primeiro ponto aqui, meus conflitos de interesse, como o Shang já tinha apresentado, eu sou responsável pela radiologia do Grupo Fleury, sou gestor médico também de estratégia e inovação do grupo, sou mentor e sócio em algumas startups, inclusive uma startup de inteligência artificial. Então, deixa eu só voltar aqui para mostrar para vocês. A revista Time, né, todo mundo conhece, fez uma edição especial em setembro de 2017. Se vocês têm interesse no tema, eu recomendo a leitura, vocês conseguem encontrá-la, inclusive, para compra na Amazon. E nessa edição eles falam de inteligência artificial de forma geral, mas tem um capítulo específico dedicado ao mercado de saúde. E acho que tem uma abordagem muito interessante, focada no público leigo, mas de extremo valor. E isso aqui, inclusive, é uma foto tirada do capítulo de saúde, né? Porque nos Estados Unidos se dizia "The doctor will see you now", quando o paciente chegava e o médico ia ver o paciente. E aí a brincadeira, né, a provocação da Time era "The computer will see you now". Então, será que nós teremos médicos substituídos pela inteligência artificial e pela máquina? Bem, eu gosto bastante de acompanhar os gráficos da Gartner. Eles têm um evento anual aqui em São Paulo, o próximo vai ser na segunda quinzena de maio, onde eles fazem um apanhado de todas as tecnologias, inovações, e eles têm essas curvas de tendência que são muito interessantes. Então, para aqueles que nunca viram curvas, os chamados ciclos da Gartner, né, os Hype Cycle, isso aqui é o ciclo de tecnologias emergentes, o último deles, que eles publicaram ano passado, e toda tecnologia passa por 4 fases. Primeiro, a gente tem aquele gatilho da inovação. É quando começa a surgir um tema e todo mundo começa a falar naquilo. E é lógico, se vocês pegarem aqui pelo tempo, eu tenho 20 minutos, não consigo mostrar tudo, mas eu gosto de pegar até os ciclos da Gartner de 2012 e ver como estamos agora, e eles acertam bastante. Então é legal acompanhar para quem tem interesse em inovações. Se vocês olharem lá embaixo na curva, vocês vão encontrar, por exemplo, veículos autônomos, voadores. Então está começando a falar agora, tem iniciativas da Uber, deve ser alguma coisa junto com a Airbus, mas ainda vai demorar um tempo, porque vai passar pelo chamado pico de expectativas, onde todo mundo só fala naquilo. É o que a gente vive agora com a inteligência artificial. Tudo tem inteligência artificial. Vocês podem olhar, a Alexa na casa, o Google, o tomógrafo tem inteligência artificial, a vassoura, o aspirador, só se fala nisso. Aí depois se fala tanto que algumas coisas acabam não acontecendo e fica a frustração. Não, eu falei que era uma porcaria, eu falei que aquilo não servia para nada, tá vendo, falaram muito, ninguém substitui o laudo que eu dou, eu sou muito melhor que essas máquinas. Aí cai o chamado vale da desilusão. E aí sim o platô de produtividade. Isso demora algum tempo, tá? Esse tempo aqui é super variável, depende de cada tecnologia, mas se vocês baterem o olho aí, vocês vão encontrar Deep Learning lá em cima, vão encontrar descendo aqui a casa conectada, o pessoal falando, não, é muito chato falar com a Alexa, com o Google, não estou afim e tal. E algumas coisas que estão, realidade aumentada, realidade virtual, que já estão no platô de produtividade. Gosto bastante dessa charge aqui porque reflete talvez o que muitos de nós pensamos, né, sobre inteligência artificial e falam assim, puxa, será? 2019, eu estou fazendo aqui, estou entrando, talvez alguns de vocês, estou entrando no meu R1, foi tão difícil passar e agora estão falando que vai ser fácil sair. Será que é isso mesmo que vai acontecer? E a gente vai ter esse questionamento? Vocês vão ver que não é a minha visão, bem longe disso. Eu vejo muito mais oportunidades do que desafios e ameaças. Mas é lógico que é um mundo novo, que a gente precisa se moldar. O mundo muda hoje muito rápido e é um mundo muito conectado. Então, existem oportunidades. Como que eu vejo? Nossos processos vão ficar muito mais automatizados. A gente vai diminuir erros que no nosso mercado, saúde, custam muito caro. Nós vamos aumentar a eficiência do radiologista.
que não vai ter que ficar olhando aqui no caso do tórax, contando nódulozinho pulmonar, procurando, nossa, perdi um nódulo de 5 milímetros, ai meu Deus, não vi um negócio aqui. Isso aí, não. Esse trabalho monótono vai passar. Vai melhorar a qualidade e, na minha visão, vai enobrecer a profissão do radiologista. Nós vamos deixar de ser produtores de laudos e geradores de commodities, desculpem até a palavra forte, e muito mais um médico que interage com os demais. Assim que eu vejo, tá? Vou falar um pouco mais disso na segunda metade. Agora, depende, tem sempre os pessimistas que vão falar, não, a máquina vai substituir a gente, o radiologista é melhor arrumar outro emprego, porque não tem jeito, vai ser muito melhor, olha aí um monte de coisas que tem de inteligência artificial na JPR, no RSNA, o ser humano vai cada vez saber menos, tem um termo em inglês que não tem tradução, que é de-skilling, a melhor tradução seria emburrecimento. Então, você não precisa fazer mais nada, não precisa dar laudo, não precisa estudar, porque as máquinas fazem tudo, você fica burro. E aí, desemprego. E aí, para os muito pessimistas, é até mais interessante, o pessimismo chega num grau tal que é assim, nós todos que estamos nessa sala aqui, vocês vão falar, não, o Gustavo é sócio de uma empresa de inteligência artificial. Tá, então ele vai ganhar dinheiro com a empresa, e outros aqui também que participam disso, em empresas, e o resto vai ficar todo mundo pobre, e aí a economia vai travar, porque ninguém vai ter dinheiro, então não vai dar para comprar nada de ninguém e o mundo travou. Esse é o grau extremo de pessimismo. E essas curvas existem e são descritas, eu gosto bastante dessa aí, que mostra como as pessoas reagem a novidades. Em primeiro lugar, é um pouco do que a gente vive agora, pânico. Então, assim, meu Deus, vou perder meu emprego, acabou a inteligência artificial. Aí depois piora, histeria, né? Larga a residência de radiologia. Eu sempre cito um amigo meu, né, conhecido de alguns de vocês aqui, então não vou citar nomes, mas que continua como radiologista, um ótimo radiologista, foi fazer direito. Não, vou fazer direito porque radiologia vai acabar, vai substituir. Aí eu mandei uma lista de produtos de inteligência artificial em direito, está muito mais avançado que em saúde, né? E ele ficou meio desiludido, ele estava na histeria. Agora, felizmente, ele está entrando, depois que ele começou a estudar um pouco mais, nesse ponto a gente falou, não é tão bicho-papão assim, tem umas coisas legais, você sabe, eu estou começando a aprender melhor. Isso não vem só da gente agora, isso começou na Revolução Industrial, século XIX, era um movimento chamado ludismo, onde os operários ali, chão de fábrica, falaram, não, a máquina não vai nos substituir, então o que eu faço para a máquina não me substituir? Eu quebro a máquina. Eu quebro a máquina, eu desligo o tomógrafo, né? Eu tiro da tomada, eu quebro um negócio aqui, estrago ali, eu estrago... Bem, fizeram isso. Vocês sabem que eles não venceram a guerra, né? Tentaram. E o interessante é que, às vezes, não vem da população, né? O Henry Ford dizia isso, eu acho muito sábia essa frase. Ele falava, olha, se eu perguntasse para as pessoas naquela época, e o Steve Jobs fazia a mesma coisa, para quem teve iPad aqui, né? No começo... Quando o iPad saiu, todo mundo deu risada porque não tinha um conector de pendrive. Todo mundo deu risada do negócio. Tem aquele filmezinho lá do Hitler, daquele vídeo, traduzindo aquilo, como não tem um leitor de pendrive. O cara estava pensando na nuvem, lá na frente. E o Henry Ford disse isso. Falou, se eu perguntasse para o povo naquela época, o que você quer? Dá para você fazer um cavalo mais rápido? O meu cavalo é meio lento. E ele não fez o carro. E isso é chamado de inovação disruptiva. Existe hoje o neoludismo. Eu indico para quem gosta do tema... O documentário do Unabomber está no Netflix, um grande neoludista, mandava bombas, né, para universidades, porque descreveu aí a sociedade industrial, o manifesto, o seu futuro, as máquinas vão nos substituir. E os neoludistas do Vale do Silício interrompendo o ônibus do Google, falando, não, vocês não vão passar aqui, vocês não vão trabalhar, vocês vão acabar com nossos empregos. Eu acho que a gente fica quebrando a cabeça com umas coisas tão complicadas, né, porque no fim das contas, se vocês forem olhar bem, que máquina, caramba, os caras mostraram que pombo consegue dar laudo melhor do que radiologista de mama. Eu preciso chamar meus colegas, mostrar para eles, mas é verdade, esse artigo está publicado, está feito, publicado na PLOS ONE em 2015. Eles pegaram alguns pombos de espécies diferentes, inclusive, tem pombo mais inteligente que o outro, e colocaram os pombos dentro dessa gaiolinha, naquela gaiolinha ali, com comida. E aí eles mostraram histologia mamária e radiologia mamária. Aí ele colocava e tinha uma luzinha azul, luzinha amarela. E aí ensinava o pombo, isso aqui é um câncer de mama do tal in situ, isso aqui é isso, aquilo, aquilo. Não estou brincando, podem ler o artigo. Aí o pombo batia a cabecinha dele, vocês estão vendo aqui, ele bicava o amarelo, aí ele acertava, caía comida, ele comia, ia ficando cada vez mais inteligente. Né? Então, inteligência natural dos pombos. E a gente quebrando a cabeça com a inteligência artificial. Olha a conclusão do artigo. Os resultados sugerem que os pombos podem ser usados como bons substitutos, porque sai muito mais barato, eu não preciso recrutar, não preciso pagar, não preciso nem pegar médico para fazer isso. Eu chamo pombos e eu resolvo. É sério isso aqui, está publicado. Então, a gente quebrando cabeça se as máquinas vão nos substituir, enquanto os pombos talvez nos substituam antes. Né? Outro documentário legal na Netflix, o AlphaGo.
um jogo que, quando a máquina ganhou do Kasparov, falaram, não, ganhar no xadrez é fácil. Eu quero ver ganhar no Go, que é um jogo asiático, o número de combinações é infinita. Você pode alimentar a máquina com todas as combinações. O jogador, 7 vezes campeão mundial, Lee Sedol, coreano, é tão genial que ele vai ganhar da máquina sempre. Não foi o que aconteceu, vocês podem ver a série. E depois disso aqui, quando o AlphaGo ganhou do Lee Sedol 4 dos 5 jogos que eles fizeram, coitado, ele entrou em pânico no primeiro jogo que ele perdeu, no segundo principalmente, e virou, não vai ter mais nenhum homem versus máquina, está impossível. Isso foi o AlphaGo, que é essa companhia DeepMind, que depois o Google comprou, e eles estão agora no mercado de saúde também muito forte, eu vou mostrar para vocês. O AlphaGo ganhou e logo depois eles desenvolveram o AlphaGo Zero. O AlphaGo Zero aprendeu a jogar xadrez sozinho e Go também sozinho. Ele jogou ele contra ele mesmo. Aí quando eles falaram, acho que está pronto, acho que demorou 15 dias para isso. Aí eles colocaram o AlphaGo Zero para jogar contra o AlphaGo, campeão mundial. Fizeram 100 partidas, 100-0 para o AlphaGo Zero. Só para vocês verem em que estágio nós estamos. Nos Estados Unidos, mais de 100 startups lidando com inteligência artificial na área de saúde. No Brasil tem um monte também, tá? Não coloquei todas aqui, mas tem várias fazendo coisas muito legais. Tem empresas muito boas e talvez até a disrupção maior venha de mercados como Brasil, Índia, onde o custo no mercado de saúde, né, a nossa pressão de reduzir custo está até maior do que nos Estados Unidos. Então, algumas soluções disruptivas talvez apareçam mais daqui. E para quem olha com um pessimismo, vejam que inteligência artificial se paga e com sobras. Isso aqui são relatórios da Accenture, um relatório bem recente, mostrando que, bem, primeiro vai ter um investimento aí de quase 7 bi em inteligência artificial na saúde em 2021. Vai multiplicar por 10. E o custo na saúde cai mais ou menos 150 bilhões de dólares por ano. Por quê? Você faz uma cirurgia assistida por robô, com inteligência artificial, o paciente fica menos tempo internado, o paciente complica menos, sai mais barato. Você tem uma enfermeira virtual. A Alexa está indo para esse canto. A Alexa da Amazon já tem RIPA nos Estados Unidos, porque eles pretendem colocar uma enfermeira virtual na Alexa avisando os velhinhos lá, está na hora de tomar o remédio, está na hora de fazer isso. Você reduz também a não aderência aos tratamentos. Tem vários outros pontos. Eu falei da DeepMind que tinha feito o AlphaGo. Eles hoje já têm uma solução, eles estão no campo da radiologia, mas também oftalmo, eles são muito fortes. Já tem uma solução que detecta mais de 50 doenças oftalmológicas, melhores que um médico até. E, poxa, chega no nosso aqui, radiologia, né? Aí os olhos da inteligência artificial crescem. Por quê? Eu consigo diminuir o tempo da aquisição de uma ressonância por meio de inteligência artificial. Eu consigo fazer pré-processamento, analisar a imagem. Eu consigo quantificar, consigo dar um laudo, integrar com relatório de patologia e de genômica. Nossa, tem vários campos para inteligência artificial. Quando isso tudo começa a ser publicado, igual agora, que está lá no hype, né? Só sai inteligência artificial, vai substituir o médico, aquilo, o meu amigo lá do direito fica desse jeito aí. É isso que acontece. Sou eu daqui a 1 ano, meu novo emprego. E as pessoas começam a ficar, é o pânico, né? Histeria. Principalmente quando alguns nomes muito fortes, né? O Vinod Khosla é um dos maiores investidores do Vale do Silício, falou essa bobagem há pouco tempo. Que nós seremos obsoletos em 5 anos. Já tem mais tempo, tá, que ele falou isso. Aí fala essa bobagem, e o Hinton, que não é médico, fala uma bobagem maior ainda, está grande aqui o texto, mas basicamente ele fala que o radiologista hoje, para quem já viu o Papaléguas, né, é o coiote, na beira ali do... Eu aqui, ó, tá? Na beira do abismo, só está esperando um empurrãozinho para cair. E ele falou, isso aqui em 2016, então está indo para 3 anos, que é hora de parar de treinar radiologista agora, não faz sentido mais treinar. Caíram de pau nele. Isso aqui tudo é um desserviço, na minha visão, porque, no final das contas, acaba trazendo uma mensagem muito equivocada. E, de novo, não é o que eu acredito, não é o que muita gente acredita. Esse slide aí não é para ler, tá? Pequenininho, mas para mostrar que, de todos os empregos que existem no mundo, vários novos vão ser criados e que nós, médicos, advogados, engenheiros, profissões de alto nível intelectual, nosso risco de sermos substituídos pela inteligência artificial é menor que 5%. Diferente aí, por exemplo, de profissões onde é muito fácil, profissões muito mecanizadas, muito repetitivas, serão substituídas por inteligência artificial. A nossa tem outras questões até, né? É o que a máquina está falando aí. Não, estava lá, linda da vida, mas estou sendo processado. E agora? Se vira, né? Não foi você que laudou sozinho? Então, acho pouco provável que as empresas de inteligência artificial vão correr não só o risco, mas vão querer associar que assim, a máquina está substituindo o radiologista. Não é o caminho mesmo.
Gênio é esse cara aqui, Kasparov, gênio do xadrez e gênio. Recomendo muito ler livro do Kasparov, assistir TED, áudio, porque ele é muito inteligente, muito. E quando ele perdeu do Deep Blue, e eu preciso fazer uma menção a ele, que ele fala em um dos livros, ninguém lembra que ele ganhou a primeira série do Deep Blue. E ele ganhou a primeira, ganhou todos os jogos, mas ninguém lembra isso. Sabe aquele negócio que ninguém vê as cachaças que você toma, só os tomos que você leva? É isso que aconteceu com ele. Então, ninguém viu ele ganhando, aí depois perdeu do Deep Blue. Olha, o Kasparov perdeu do Deep Blue. Tão inteligente que ele já viu de cara que, assim, eu não vou ficar mais jogando contra a máquina, e não recomendo que o xadrez faça isso. Aí ele criou o xadrez avançado, ou xadrez centauro. Enxadrista mais máquina versus enxadrista mais máquina. Ganha quem tiver o melhor conjunto. Não é o Kasparov, não é a máquina, é a soma. E é assim que eu tenho visto radiologia e medicina em geral na inteligência artificial. É uma combinação, tentei uma brincadeira do radiologista centauro. A máquina entra com tudo que ela faz bem. Detectar, quantificar, automatizar. E nós, com a parte cognitiva. E com as partes não cognitivas também. Comunicação, falar com os médicos, falar com o paciente, que é o ponto que eu vou chegar logo à frente aqui nesses últimos minutos. Eu vou mostrar um pouquinho do que nós temos feito no Grupo Fleury. Participamos ano passado do desafio de detecção de pneumonias do RSNA e continuamos avançando. Felizmente, a nossa solução, que está sendo feita junto com essa startup, a DataLife, está no momento com 92% de acurácia para detectar a pneumonia. Vai substituir o radiologista? Não, gente. A maioria dos hospitais, Brasil afora, pronto-socorro, sai sem laudo de radiografia. Quem dá o laudo é o clínico. Pneumonia, exame normal, depois volta para a gente fazer controle. Mas não tinha. Não tem laudo. Então, se tiver uma máquina que veja isso bem, já melhora muito o que a gente vive hoje. Tem outras soluções, a Zebra de Israel, para análise automática de achados de imagem, que nós testamos no passado. Estamos testando uma solução bacana também de Israel chamada EIDOC. Aqui uma paciente com suspeita de TEP, assim, sem o radiologista fazer nada, o exame cai no PAX, ela avisa, em 20 minutos, esse laudo, até o Carlos que está aqui na primeira fila, foi quem viu. Em 20 minutos ele tinha avisado a pessoa do hospital, falado com o médico, dado o laudo de um exame de TEP que poderia demorar algumas horas, ou se foi incidental, dias para ser laudado. E, por fim, uma outra da Estônia, isso é legal em inovação também. A Estônia é, hoje, sem dúvida, disparado o país mais inovador do mundo. Disparado. Israel também é, mas a Estônia, todo cidadão tem um cadastro digital. É um negócio louco, assim, eles estão muito à frente de qualquer país. E eles têm essa empresa, a gente mandou várias radiografias para eles, em minutos eles devolveram os laudos. Erraram muito, tá? A gente teve um índice de acerto aí em torno de 50%, 55%, foi bem baixo, mas está melhorando. Aí, por fim, nos últimos minutinhos, eu só quero mostrar para vocês o que a gente vai fazer. Eu vejo cada vez mais o radiologista sendo o dono da informação, junto com os patologistas. Tem gente até falando para criar uma residência única, o especialista da informação. Radiômica é um negócio muito bacana. Então, é extrair os dados, o Bruno faz a ressonância, a gente extrai um monte de dados que o Bruno nem tinha visto. A máquina analisa e fala, olha, toda vez que aparece esse negocinho aqui, eu vejo que tem uma chance maior de acontecer aquilo. Então, é o chamado data mining da radiômica. E aí eu finalizo com o nosso papel aqui. Isso aqui é um quadro antigo do Sir Luke Fields, uma criança à beira da morte, no centro da atenção. O médico dedicado, de olho na criança, o pai e a mãe desesperados do lado, o médico dando toda a atenção possível e sem nenhuma ferramenta para oferecer, mas o paciente no centro da atenção. A gente muda de cenário, 2012, publicado na JAMA, um dos melhores pronto-socorros pediátricos dos Estados Unidos. A mãe foi levar a criança doente, um dos melhores pediatras atendeu essa criança, e depois de um tempo ele recebeu uma cartinha da mãe, olha, minha outra filha mais velha fez um desenho, queria que você visse. Mandou um desenho para ele, que é a menininha sendo atendida, ela desenhando com a mãe, e o médico de costas digitando dados no computador. E aí ele questiona, né? A gente está gastando 20 bilhões de dólares com esses malditos prontuários eletrônicos. Veja que num pronto-socorro americano, por incrível que pareça, um médico dando um plantão de 10 horas dá 4.000 cliques no mouse. 4.000. Então ele passa apenas 28% do tempo em contato com o paciente. O resto é tudo clicando, prontuário, vendo máquina, vendo. E aí o Topol, que é um cardiologista também ótimo, escreveu The patient will see you now. É o paciente no centro da atenção a cada vez mais. Nós, no passado, isso aqui é real, é um anúncio falando, olha, no ano 2020, toda casa do país, nos Estados Unidos, no caso, vai ter um computador em casa, pequenininho como esse aqui, 2020. Eles erraram em duas coisas, no tamanho e na época. Saiu em 2007, muito menor do que eles tinham previsto. E os dados do paciente estão aí no iPhone hoje, né?
ele está no centro da atenção. Aí eu termino aqui, acho que talvez eu gaste 1 minuto a mais, Chang, só para acabar, um artigo bem recente com as percepções dos pacientes sobre os médicos nos Estados Unidos. Eu gosto desses... Isso aqui são palavras, você entrevista os pacientes e pega e coloca no tamanho ali, as palavras que estão maiores são as que mais apareceram. Comentários positivos, alguns, mas não muitos. Comentários negativos, vários. E vejam, a maioria cita o quê? Correria, correria, ocupado, ocupado, não me deu atenção, rude. É isso. Então, nós estamos deixando, né, assim, o médico, por isso que eu falei da questão de commodity, e muito da radiologia, eu fiz um compilado aqui de vários textos que eu já li, desse radiologista, o Já, que fala umas coisas legais, que assim, eu não vou ler tudo para vocês, mas quando a gente tinha, e para quem tem um pouco mais de idade aqui, não tinha o Pax, o radiologista era o centro da atenção. Para quem estava em hospital, os clínicos desciam, iam lá na radiologia para discutir o caso, e não, a gente tem que ir lá, o radiologista. Doutor Antônio Portugal, se não falar com ele, eu não consigo fazer a conduta nesse paciente, não tem jeito. Hoje os caras têm o Pax, aí está lá o Márcio, dá um laudo lá no Sírio, putz, chega, o cara vê lá na UTI, nem vai lá ver, e fala, sabe, não falei com o radiologista. E aí o cara fala isso, né, que o radiologista agora, ele era o centro do universo. Agora ele é uma das luas de Júpiter, um monte e desconhecidas. E enquanto a gente ficar achando, não, o meu cliente é só o médico e não o paciente, a gente vai piorar esse cenário e, por fim, é isso, né? Os médicos estão a cada vez indo menos nas salas de laudo. Essas são as perguntas do artigo do Dia aqui, né? Assim, eu peguei isso agora, antes de ontem, isso aqui muda, até eu votei ele também. Então, assim, para um clínico, você ficaria feliz se o radiologista discutisse os resultados da imagem direto com o seu paciente? A maioria diz que sim. Tá vendo? A gente acha que não, o médico não vai gostar. Sim. E você, radiologista, você gostaria? A maioria também fala sim. Você faz isso? Poucos ainda. Então, a gente tem um caminho para mudar e para melhorar. Eu termino agora falando do médico, não mais do futuro, o médico do presente é nós, radiologistas, no centro, detendo dados das imagens, do prontuário eletrônico, trabalhando de forma integrada com clínico, cirurgião, patologistas, com a posição não mais isolada, fechada numa sala de laudos, mas muito integrada, reunião multidisciplinar, participando de congressos, com o papel que eles chamam, também não tem grande tradução, a tradução seria ruim, é porteiro, mas o gatekeeper o radiologista é o camisa 10, ele administra, ele pega e ele vai ajudar, não mais dando laudo, mas ele vai rever indicação de exame, ainda mais num cenário hoje de medicina baseada em valor, tem indicação, fazer uma ressonância magnética para ver um nódulo calcificado de 2 milímetros, a gente pega isso às vezes. Não tem, não vai fazer. Ele vai discutir o exame mais indicado, ele vai falar com os pacientes e vai garantir até que os pacientes voltem para fazer um segmento. Isso aqui é resenhado ano passado, 45% dos nossos colegas radiologistas nos Estados Unidos estão sofrendo de burnout, só 1 em cada 4 feliz no trabalho. E veja que aí a presidente do RCNA falando isso que eu acabei de mostrar. O papel do radiologista mudando a cada vez mais, estando próximo do paciente, do médico solicitante. Aí eu termino com essa frase do Walter Isaacson, que escreveu a biografia do Jobs, do Einstein, do Leonardo da Vinci, ótimo escritor, foi editor-chefe da CNN, e ele escreveu um livro chamado Os Inovadores, e aí termino com a frase dele, dizendo que a inovação vai vir das pessoas que conseguem juntar as duas coisas, né? Beleza com a engenharia, o humanismo com a tecnologia e os processadores com a poesia. É isso, muito obrigado, eu fico à disposição no final para perguntas.